Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Lucas Barbosa e desde já te convido a deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e também não deixe de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo do canal. E hoje nós vamos falar sobre alguns hábitos que te mantêm pobre. Sim, a maioria das pessoas deseja ser rico, mas muitas delas não explanam nem dizem isso publicamente. Mas lá dentro elas sim querem ser ricas. Não é à toa que várias jogam na loteria, vão para filas e fazem sua fezinha ali para poder ficarem ricas. Você se tornar rico de dinheiro, você precisa mudar sua parte interna, você precisa mudar hábitos para você ter resultados externos. Porém, a maioria das pessoas não está disposta a abrir mão de certas coisas e adotar hábitos saudáveis financeiros a fim de atingir determinado objetivo. Não é à toa, né, que comparado à população mundial, a minoria é realmente rica. Então, no vídeo de hoje, eu vou te mostrar esses 6 hábitos que vão te manter na pobreza caso você não mude. Vamos pro vídeo! Primeiro hábito, não se dedicar a criar um orçamento. Não fomos ensinados nem na escola, nem na faculdade, nem em nenhum outro tipo de local também, como nossas famílias foram pobres de educação financeira, elas também não conseguem passar para a gente a forma certa de gerir dinheiro. E a primeira é não se dedicar a criar um orçamento. Mas o que é um orçamento? Um orçamento é uma ferramenta de controle de gastos que vai levar em conta seus ganhos, seu estilo de vida e seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Como a maioria não dedica aquele tempo para poder organizar o seu orçamento baseado no que ela ganha e levando em conta esses 3 itens que eu falei, ela acaba gastando seu dinheiro de uma forma que nem ela sabe para onde o dinheiro foi. O dinheiro no fim do mês acaba e ela fica sem saber para onde aquele dinheiro foi. E como ela não procura mudar esse quadro, ela fica mês a mês gastando seu salário inteiro e sem saber como ela gastou aquele dinheiro. Então você precisa dedicar um tempo, aprender a criar um orçamento para poder organizar o seu salário, a sua renda, de forma que se adeque aos seus objetivos e aos seus gastos, de forma que você tenha um certo conforto de acordo com os seus ganhos. Um tipo de orçamento que eu recomendo e que eu passo também para clientes de mentoria é o método 50-30-20, em que 50% da sua renda precisa ser destinada a gastos essenciais, ou seja, aqueles aos quais você não vive, 30% a gastos de estilo de vida e lazer e 20% para objetivos de médio a longo prazo, para você investir para realizar os seus sonhos de longo prazo. Segundo hábito, não definir limite de gastos. Dentro de um orçamento, nós temos diversas categorias de gastos, como alimentação, transporte, educação, lazer, salão de beleza, entre outros. Você precisa definir um limite para cada categoria dessa para você procurar não ultrapassar esse limite e você se manter dentro do orçamento. A maioria não coloca esse limite em nenhuma das categorias e acaba gastando de forma desordenada. Então, o primeiro passo após você criar o seu orçamento é definir o limite de gastos para cada categoria e procurar seguir aquele limite, não ultrapassar aquele limite. Acabei gastando uma categoria a mais, tive eventos esse mês aqui, acabei gastando muito. Então você precisa, em outra categoria, compensar para poder você não fugir do orçamento mensal. Caso você, algum mês específico, acabe por algum imprevisto ultrapassando o limite semanal de determinada categoria, procure o mais rápido possível se readequar para poder conseguir enxugar aquele gasto ali. Caso contrário, você pode entrar em alguma dívida. Terceiro hábito, não realizar controle financeiro semanal. Gente, controlar finanças não é para ser uma coisa chata. Porém, precisa ter uma regularidade, precisa ter disciplina. Eu não recomendo que você cuide diariamente das suas finanças, mas semanal é uma coisa mínima que você precisa cuidar. Dentro do seu orçamento, quando você seguir esse limite de gastos, semanalmente você precisa estar revisando esses gastos e se readequando. Uma dica que eu dou é, dentro do limite de gasto semanal, por exemplo, você colocou R$1.000 para alimentação, o mês tem 4 semanas, você vai pegar esses R$1.000 e vai dividir por 4, então você vai ter um limite semanal daquele gasto ali já previsto para o quesito alimentação. Isso vale para as outras categorias também.
Então você vai dividir esse gasto de alimentação na semana, você vai dividir por dia. Então você vai saber qual o seu limite diário que você pode gastar com a alimentação. E aí, depois que passar uma semana, você vai pegar esses gastos diários que você anotou no seu celular, num grupo, num aplicativo de celular, e vai ver se está batendo com o limite semanal que você se propôs a fazer. Dessa forma, se torna mais difícil que você ultrapasse o limite de gastos e assim estoure o seu orçamento. Quarto hábito: viver um padrão de vida além do que a sua renda permite. Infelizmente, vivemos numa sociedade que gosta de mostrar aparências do que ela não é. A maioria das pessoas compram bens que elas não precisam com dinheiro que elas não têm para impressionar pessoas que elas não gostam. Mesmo que isso custe o tempo delas para continuar trabalhando para poder custear aqueles bens que ela compra sem precisar. Não é à toa que muitas pessoas se endividam absurdamente para financiar carros, as quais a renda dela não consegue pagar, financiar casa, a qual a renda dela não consegue pagar também, celulares que dividem diversas vezes ali, e ela não sabe se vai conseguir pagar, não tem uma reserva de emergências, não tem um emprego estável, mas é só por status, para poder mostrar para a sociedade que ela tem algo ali e que ela se adequa ao que a sociedade impõe. Isso é uma coisa muito ruim, porque você acaba extrapolando a sua renda e o risco de você entrar em uma dívida ali, um rotativo do cartão, é extremamente grande, ficar com seu nome sujo também, né? Então, a partir de hoje, você precisa viver sempre um degrau abaixo do que sua renda permite. Se você tem uma renda de R$2.000, a tendência natural, se você não tem educação financeira, é que você gaste esses R$2.000 ou até mais do que esses R$2.000 para poder custear o seu padrão de vida, pois você não tem controle financeiro algum. Mas o ideal é que você ganha 2.000, você viva com 1.700 por aí. E desses 1.700, você vai organizar o seu orçamento com os seus gastos de alimentação, seus gastos essenciais, no caso, os gastos de estilo de vida e também os seus investimentos. E esses R$300 que sobraram, assim que você receber, você tem que transferir para a conta da sua corretora e já ir diretamente para investimentos. Se você investe a ordem, primeiro você ganha o seu dinheiro, o que é o natural, né? Primeiro você ganha, aí você paga todos os seus boletos, paga cartão, paga pessoas que você deve, paga tudo. Aí você, se sobrar, eu guardo. Mas o que acontece é que nunca sobra. Então, se você investe essa ordem, primeiro ganha o seu dinheiro, investe e depois gasta o restante, você vai ver que todo mês vai sobrar dinheiro no seu orçamento. Então, o primeiro passo é esse para viver um degrau abaixo. Pague-se primeiro assim que receber a sua renda. Quinto hábito: comprar tudo o que você deseja sem saber se você vai conseguir pagar. Você já deve ter escutado falar na frase: só se vive hoje ou amanhã, eu nem sei se eu vou estar vivo. Aí o que é que a pessoa faz? A pessoa vai naquele dia ali que ela disse essa frase e faz um bocado de besteira financeira, compra tudo o que ela deseja sem saber se vai conseguir pagar, porque ela acredita que no outro dia ela pode não estar viva. Então ela vai aproveitar hoje, porque amanhã ela pode não estar viva. Aí o que acontece no outro dia? Magicamente, ela está viva. E cheia de boleto para pagar. E ela vai vivendo esse ciclo pro resto de sua vida. Chega lá na frente, ela viveu até 80, 70 anos e não construiu patrimônio nenhum, aí morre, deixa dívidas para a família em vez de deixar um patrimônio, porque ela foi responsável financeiramente durante a sua vida. Claro, você precisa viver hoje, você não pode viver pensando só lá no futuro. Porém, o equilíbrio, ele é muito importante. Se você não tem alguma profissão de risco, se você não é algo ali que você não está exposto a algo que realmente você pode não estar vivo no outro dia, considere que você vai estar vivo, porque a probabilidade de você estar vivo no outro dia é muito maior do que a probabilidade de você estar morto. E aí você não vai acumular boletos dia após dia e ficar vivendo dessa forma aí no ciclo dos ratos. Então, a partir de hoje, passe a ponderar melhor o que você compra e saber se realmente você precisa daquilo ali e se você vai ter como pagar. Sexto hábito: usar o cartão de crédito e ou cheque especial como se fosse uma extensão do salário. A maioria das pessoas não tem educação financeira para saber lidar com o cartão de crédito, também com o cheque especial. Então, elas gastam o salário delas todo e aí, como elas não têm mais dinheiro, elas recorrem ao cartão ou ao cheque especial para poder continuar a sua compulsividade por compras. Primeira regra do cartão de crédito: se você não tem controle financeiro algum,
O que eu recomendo é que você não tenha cartão de crédito de forma alguma, pois o mau uso dele é responsável por mais de 90% dos motivos das dívidas das famílias brasileiras. Então, se você não tem controle financeiro, o melhor é que você não tenha cartão de crédito. Agora, se você já tem algum tipo de controle financeiro, o que eu recomendo, você pode ter um cartão de crédito, sim, ele ajuda bastante se você souber usá-lo, mas o ideal é que você tenha, no máximo de limite, até 30% da sua renda. Se você tem uma renda de R$ 1.500, por exemplo, o ideal é que você tenha um cartão de, no máximo, R$ 500 de limite. Porém, o que acontece na realidade é totalmente o contrário. A média do salário do brasileiro é de R$ 2.900. Claro que não é o número exato, porque a maior parte das pessoas ricas acaba levando esse número para cima. Mas a realidade é que a maioria recebe um salário mínimo. E essas pessoas que têm um salário mínimo, às vezes têm cartões de crédito que é 3 vezes o salário dela. Então já é totalmente irreal e ela acaba se perdendo, entrando num ciclo ali que ela não consegue sair. É pagando fatura atrás de fatura, parcelando, rotativo, juros, e ela não consegue sair desse ciclo. Então você precisa mudar esse hábito, urgentemente. Se você já tem um cartão de crédito que tem um limite acima da sua renda, você precisa cancelá-lo. Vai ser mais saudável para a sua saúde financeira. Se você já tem um controle, adeque o seu limite para até, no máximo, 30% da sua renda. Então, pessoal, conseguiu compreender, e eu acredito que você também deva ter se identificado com estes maus hábitos financeiros que te mantêm pobre? Então, você precisa, a partir de hoje, já começar a mudar esses hábitos. Pode parecer doloroso, mas com o tempo, você vai ver que vira uma coisa natural passar a ter um controle financeiro melhor. E você vai ver que a sua qualidade de vida vai melhorar. Este foi mais um vídeo do nosso canal, passando para agradecer a sua audiência e te convido de novo a se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo do canal. Até a próxima!